Muito bem, dentro aqui do programa Abordagem Regional e atendendo a todas as prerrogativas de determinações e seguranças, nós não teremos convidados dentro do estúdio, mas vamos trazer para você a informação. E por telefone nós conversamos agora com o prefeito Rômulo Ripa. Bom dia, prefeito. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da Comunidade FM. Prefeito, é possível fazer um balanço hoje, atualmente, como está a situação? Nós estamos aqui trazendo diariamente os boletins, mas é importante, né, para a gente e para os nossos ouvintes estar recebendo de uma forma oficial pela voz do próprio prefeito. Como é que está a situação hoje, prefeito? Hoje a nossa situação é enquadrada em 11 casos suspeitos e 21 de síndrome gripal. Por que dessa diferença? Primeiro, os casos suspeitos são casos que ou já haviam sido coletados os exames, ou então casos graves, como infelizmente foram as duas mortes. Primeiro, uma de uma senhora de 64 anos, que fazia um tratamento para uma doença pulmonar crônica e na manhã de domingo passou mal na sua residência, foi atendida pelo nosso resgate, só que ao chegar ao pronto-socorro evoluiu a óbito. E o segundo, de uma senhora também, mas só que de maior idade, 95 anos, que estava fazendo tratamento para pneumonia e infelizmente faleceu. Nesses dois casos, mesmo que nós temos aí a noção de que existiam outras doenças, a determinação do Ministério da Saúde é para que nós classifiquemos como casos suspeitos e colhamos os exames. Então, esses dois casos estão dentro dos 11 que eu te citei. E a síndrome gripal, o que é? O Ministério da Saúde, na semana passada, determinou que só faríamos exames em casos de internação ou casos graves. E os demais casos, quando o médico sem o exame não conseguisse fechar o diagnóstico, eram para ser classificados como síndrome gripal e então as pessoas iriam ser determinadas ao isolamento domiciliar pelo 14 dias, assim como aqueles que são diagnosticados com o Covid-19. Então, essas duas classificações. A nossa maior dificuldade é que, infelizmente, como é uma situação muito nova para todos, cada horário nós temos uma orientação diferente. Na semana passada, na sexta-feira pela manhã, fazíamos exames. Na hora do almoço foi determinado que não era mais para colher os exames e que era para fazer essa classificação como síndrome gripal. No final da tarde, o ministro da Saúde anuncia a compra de mais de 22 milhões de kits de exames e fala que quando chegar é para voltar a colher o exame. Então é muito difícil, mas o importante é que nós estamos seguindo essas orientações do Ministério da Saúde e da própria Secretaria de de Saúde. Vou um pouco além. Nós ainda temos a dificuldade dos exames que não estão retornando, né? Desses 11 que foram coletados, nós temos exames que há quase 10 dias foram coletados e nós não tivemos resposta. Então, realmente é uma dificuldade, mas nós continuamos trabalhando com o pé no chão e responsabilidade nessa política de enfrentamento ao coronavírus. Prefeito, é lógico que é uma preocupação em relação à questão econômica, sabemos da determinação, das orientações para evitar sair de casa. No entanto, algumas atividades não tem como deixar, né? E é necessário a saída das pessoas. Existe aí alguma estratégia de uma forma rápida, principalmente na questão da área azul, né? As pessoas estão questionando, inclusive na sessão da Câmara de segunda-feira também foi pauta de discussão, porque assim as pessoas necessitam sair, o ir e vir, a facilidade de não ter que tirar o ticket, pagar, talvez agilizaria as atividades, né? E ao mesmo tempo é uma questão também de saúde pública, como o senhor mesmo no decreto já havia determinado
o fechamento, existe algum estudo, alguma possibilidade que a população possa também sentir aí um alívio nas suas contas, prefeito? A partir de hoje, então, por conta dessa dificuldade do cenário econômico, sabendo os impactos que essa suspensão de atendimento ao público no comércio vai gerar para toda a nossa sociedade, seja ela privada, seja o próprio poder público, nós suspendemos a cobrança do estacionamento rotativo. Eu já na segunda-feira tinha feito o decreto e ontem publicamos no Átrio, porque estávamos tratando ainda com a empresa de estacionamento rotativo, com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana e com a nossa agência reguladora. As pessoas que precisam ir nas farmácias, na região central, no pronto-socorro, em pontos de atendimento médico, todas essas pessoas têm aí agora a oportunidade de não pagar o estacionamento rotativo, né? Não que isso seja um estímulo para que as pessoas saiam de casa, mas pelo contrário, uma facilidade e uma desoneração para aqueles que estão precisando vir à região central. Também já fiz um contato com a BRK, um ofício para eles, solicitando que não sejam feitos cortes de ligações de água por inadimplência nesse período que durar o decreto de emergência na saúde. Eles ainda não retornaram a resposta, mas tenho convicção de que vão poder atender, uma vez que a água é essencial à vida humana, ainda mais nesse cenário onde a higiene, a necessidade de lavar as mãos, de fazer os alimentos por conta da saúde é tão essencial, ainda mais, vamos dizer assim, né? Então, aguardo aí a resposta da BRK. O governador João Dória fez um ofício para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando um posicionamento deles também sobre o corte das ligações de energia. E a ANEEL também determinou a suspensão por 90 dias dos cortes de energia elétrica sobre eventual não pagamento das faturas de energia por parte dos consumidores. Não é que vai ficar isento, não vai ter que pagar, mas pelo menos vai ter a tranquilidade de manter por esse período aí o fornecimento de energia elétrica. E eu ainda, entre hoje e amanhã, encaminho à Câmara Municipal um projeto de lei. Nós não podemos isentar os impostos, mas suspendendo a cobrança de juros e multa, é esse o nosso objetivo. A Procuradoria Municipal está trabalhando nisso, fazendo a análise, a avaliação, durante esse período também da situação da emergência em saúde pública. Então, seriam todos os impostos, né? Taxa de coleta de lixo e tudo mais. São medidas, ainda que pequenas, mas que tentam, né, auxiliar o contribuinte nesse momento que é um momento de caos financeiro para todos, né? O próprio poder público, sem receber esses impostos, fica numa situação muito difícil para manter os serviços que são essenciais. Mas nós temos que estar juntos para passar esse episódio tão triste da nossa história. Prefeito, também uma outra preocupação, desde segunda-feira, dia 23, começaram, né, as vacinações. Foi passada alguma orientação, principalmente das pessoas mais idades, os acamados, desse trabalho da equipe, ir até as casas? Como é que está a orientação nesse sentido, a vacinação aqui em Porto Ferreira, prefeito? Sobre a vacinação, os nossos postos de saúde estão fazendo a vacinação do público-alvo, né? No primeiro momento, os profissionais da saúde, as pessoas acamadas e os idosos. Os idosos, nós temos feito um pedido para que não saiam de casa por conta do coronavírus, que fiquem em casa e as nossas equipes de saúde da família, os nossos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, todos aqueles que trabalham na saúde. Aqui eu quero render a minha gratidão, o meu carinho, por todo esse empenho, por toda essa dedicação num momento tão difícil que nós estamos passando na saúde mundial. E eles estão indo de casa em casa fazer a vacinação.
Começaram pelo centro, Vila Daniel, salvo mal engano, e tem um cronograma e eles estão fazendo essa vacinação. É lógico, se o idoso for ao posto de saúde, ele vai receber a sua vacina também. Mas o nosso pedido, o nosso anseio é que aguardem a vacinação nas suas casas, que está sendo feito casa a casa. É muito importante que as pessoas fiquem em casa nesse momento. Prefeito, já estamos aí com o tempo, eu sei também dos compromissos do senhor, é importante aí essa participação, esse esclarecimento, mas para finalizar essa sua participação aqui na Rádio Comunidade FM, não tem como não comentar, mesmo porque está havendo aí uma divergência de posições, principalmente pelos nossos governantes. O governador João Dória tomou uma postura e agora no pronunciamento ontem à noite, em rede de rádio e TV, o presidente da República também fez um pronunciamento que está gerando uma certa polêmica até nas redes sociais. E o nosso objetivo, prefeito, o senhor sabe muito bem disso, que não é polemizar, mas esclarecer. Afinal de contas, temos um presidente da República, temos um governador no estado e temos um prefeito no município, e me parece, ouvindo aí o discurso, que há uma divergência nas falas. Então eu queria finalizar essa participação do senhor, que o senhor colocasse o ponto de vista que o senhor defende e as orientações para os nossos ouvintes. E já desejo uma boa tarde para o senhor, um bom trabalho, e a rádio sempre com os microfones abertos para todos os esclarecimentos. Sem criar uma postura de afronta, nem nada nesse sentido, mas dando aqui a minha opinião à população de Porto Ferreira. Nós todos ontem assistimos o pronunciamento do presidente da República em cadeia nacional de rádio e TV. Enquanto Jair Bolsonaro for o presidente da República, ele vai ter o meu respeito, vai ter aqui a minha condição institucional de prefeito, de trabalharmos todos juntos pelo progresso do nosso país, que precisa tanto disso. Mas eu não posso deixar de demonstrar o meu espanto, a minha perplexidade diante das palavras do presidente. Vejam só. Se a situação fosse tão pacífica, fosse a gripezinha, o resfriadinho que ele falou ontem na TV, por que ele mesmo autorizou o Ministério da Saúde, órgão vinculado à sua administração, a comprar 22 milhões de kits para diagnóstico dos exames do coronavírus? Existem projeções que nos próximos 30 dias nós vamos passar da casa dos milhões de pessoas infectadas no país. E esse não é o nosso desejo. Pelo contrário, nós queríamos que ninguém ficasse doente. Então, vou respeitar a posição do presidente, não vou aqui externar de maneira pessoal a minha opinião sobre a sua conduta, mas eu vou fazer um pedido para as pessoas. Vamos trabalhar com responsabilidade. Nós estamos lidando com vidas. A questão econômica é muito importante, todos nós sabemos disso e todos nós vamos sofrer isso juntos. Mas, se estivermos vivos, vamos enfrentar. Se os nossos avós, nossos pais, as pessoas que nós amamos, se todos aqueles que estão ao nosso lado estiverem bem de saúde, nós temos disposição para enfrentar, para reconstruir, para levantar tudo de novo. Mas nós não podemos deixar de preservar essas vidas. E as medidas que o governo do estado tomou, que o nosso município está tomando, que os países no mundo inteiro estão tomando nesse sentido, de isolamento social, de restringir a circulação de pessoas, tem sido a única ferramenta para diminuir o número de casos e para preservar vidas.
É pela preservação de vidas que nós estamos trabalhando. Ninguém aqui está fazendo brincadeira. Ninguém aqui está jogando um cenário econômico para cima por condição política. Nós estamos trabalhando pela vida das pessoas. Então, por favor, se possível, fiquem em casa. Porque nós precisamos estar juntos, mesmo sem podermos dar as mãos, sem poder nos abraçarmos, mas nós precisamos estar juntos para vencer mais esse terrível episódio da humanidade. Que Deus continue abençoando Porto Ferreira.